capítulo 22. Mantenha a sua Bíblia aberta. Se possível, vamos nos colocar de pé novamente. Fazemos a leitura do texto sagrado. Segundo livro de Samuel, capítulo 22. Vamos estar lendo os versículos 1 a 7. Eu queria refletir com os irmãos nesta noite no seguinte tema: adquirindo imunidade frente ao inimigo. Adquirindo imunidade frente ao inimigo. Para tanto, vamos fazer a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, onde diz o texto: Davi falou ao Senhor as palavras deste canto, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Em outras versões, a minha cidadela, ou cidadela, melhor dizendo, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Nesse momento, mantenha a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça, falemos com o Senhor mais uma vez. Pai de amor, Pai bendito, Tu és um Deus cheio de graça e de bondade. Diante da Tua palavra estamos e nos submetemos ao crivo da revelação bíblica nesta noite. Que o Senhor faça abundar a Tua palavra nos corações dos ouvintes aqui, dos nossos irmãos, visitantes, aqueles que nos acompanham também por esta transmissão. Que o Senhor faça habitar a Tua palavra em cada coração e que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem a falar por intermédio da Tua santa palavra aos nossos corações nesta noite. Faz o Teu reino avançar e nos conforma hoje, mais uma vez, a imagem de Jesus Cristo. E todos dizem: podemos assentar, queridos. Como nota introdutória, queridos, os inimigos do cristão, como dizia Russell Shedd, saudosa memória, ele escreveu um livro com o título Diabo, o Mundo e a Carne. Segundo Russell Shedd, esses eram os três inimigos vis da cristandade. E esses inimigos terríveis, maquiavélicos, eles são cruéis e tentam de todas as formas possíveis e imaginárias que nós podemos imaginar, fragilizar o nosso homem interior. Nada é tão letal que viver nos gatilhos, podemos dizer, na corda bamba dos laços da morte. De sorte que o salmista Davi, ele cantou assim no Salmo 23, no versículo 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Reflita comigo neste momento, como aumentar, ou como a gente consegue aumentar a imunidade espiritual. Você pode estar aí perguntando: mas o pastor está falando de imunidade, como é que eu posso aumentar a minha imunidade espiritual frente aos ataques? Os ataques dos inimigos da cristandade. Pense na imunidade espiritual como um sistema de defesa da alma. É isso mesmo. A imunidade espiritual é um sistema de defesa da alma. Como os nossos anticorpos, eles protegem fisicamente o nosso corpo, são as células de defesa do nosso corpo. A nossa alma, ela precisa se submeter ao Senhor. Tiago, servo do Senhor, no capítulo 4,
versículo 7 vai nos dizer: submetam-se ao Senhor, resistam ao diabo, e automaticamente o que vai acontecer? E ele fugirá de vós. Veja aí. Efésios capítulo 6, o versículo 10 vai nos dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, a fim de que nós possamos reagir contra as ciladas, contra as tentações, contra o abatimento mental, psíquico, as pressões internas e externas. Queridos, são muitas as circunstâncias que nos debilitam ou que nos fragilizam. Nós não podemos nem supervalorizar a guerra espiritual, a batalha espiritual, nem inferiorizar esta guerra. Nós devemos buscar o equilíbrio, entendendo que quando nós temos a armadura de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, nós conseguiremos resistir ao dia mal, mas todos nós, sem exceção alguma, iremos passar o dia mal. E eu lembro de uma frase de um pastor que fez mentoria no seminário quando eu estava me preparando, e ele dizia o seguinte: ele dizia a seguinte frase aos seminaristas: não é em relação ao que vai acontecer, não importa o que vai acontecer, não importa o que vai acontecer, o importante é como nós reagiremos o que vai acontecer. Presta atenção, nós não controlamos o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Nós não vamos controlar o dia de amanhã, porque quem tem o controle, o domínio, o governo do meu amanhã e do teu amanhã é o Senhor, que é soberano sobre a vida e sobre a morte. Então entenda que todos nós estamos na mesma transitoriedade da nossa pequenez humana, diante do Deus que é excelso, diante do Deus que é soberano, diante do Deus que teve compaixão de Davi, diante das situações, dos estratagemas dos seus inimigos. Davi orou para o Senhor, Davi teve a vida consagrada ao Senhor, Davi adquiriu uma imunidade espiritual, porque ele tinha o Senhor que era forte e combatente na sua vida. Por isso que diante da sua fraqueza ele conseguiu adquirir força, porque ele confiava no seu alto refúgio. O alto refúgio do salmista era o Senhor. Ele era o pronto socorro, era o SAMU de Davi. Ele era aquele que chegava no momento em que Davi estava sendo caçado como um animal silvestre. Ele era aquele alto refúgio no momento que os homens espreitavam, planejavam, maquinavam a morte de Davi, mas o Senhor estava na frente, o Senhor estava na dianteira. Ele era a entrada de Davi, ele era as saídas de Davi. Esse Senhor que o salmista Davi, ele cantou 73 cânticos, ele louvou através do saltério. É este Deus poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. No Deus também, no profeta Eliseu, que disse no segundo livro de Reis, capítulo 6, verso 16: maior é quem está conosco do que os que estão com eles. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Maior é quem está conosco do que os que estão com eles. Queridos, sobretudo Davi não confiou em si mesmo frente aos seus inimigos e a Saul, lançando fora a autossuficiência. Nós aprendemos com isso que aqui, assim como um corpo frágil, ele fica vulnerável quando falta alimento e proteção. A alma, ela fica vulnerável quando a fé não é nutrida, quando a oração esfria e quando a palavra deixa de ser o fundamento. Portanto, Davi, ele venceu porque sua vida, ela estava ancorada no caráter de Deus, quem Deus é e o que Deus
Deus faz. Pois bem, queridos, o canto de Davi registrado nesse segundo livro, no segundo livro de Samuel 22, nos versos 1 a 7, nós lemos esse texto inicialmente. Ele foi colocado aqui na coletânea também das canções dos saltérios. Você abrir Salmos 18, você vai ver na íntegra esse canto, dos versículos 1 ao 50. Esse canto é verdadeiramente um hino da vitória transbordante do salmista. Isso mesmo, é um hino transbordante de alegria. Isso me faz lembrar um hino que meu pai sempre cantava. Ele cantava o hino de Cassiano, o hino da vitória. Quem lembra desse hino? Ele amava cantar essa canção. O hino da vitória, o hino que Cassiano compôs. E tem um trecho que eu não vou cantar, tá certo? Até porque eu não sou muito bom, viu? De louvar, de cantar. Mas tem um trechinho da música que diz: quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Somente o Senhor, ele abre o mar. Ele tira os percalços, ele faz a limpeza moral e ética na minha e na tua vida. E através de nós, ele vai propor uma limpeza das pessoas que estão ao nosso entorno, porque nós vamos chamar para ser sal da terra. E sal da terra é para ser um preservador de bons costumes. Sal da terra é para purificar uma geração corrompida, uma geração distante do Senhor, qual eu e você nós fazemos parte dessa geração e que fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. É bem assim, queridos, eu creio que o salmista ele tinha a sua fé renovada, alimentada nas promessas de livramento a favor de sua vida. Veja comigo os versículos 17 e 18, veja aí, 17 e 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, 17 e 18 nos diz: do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, e ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Ele conhece a tua estrutura, e a nossa estrutura é pó e cinza, e ele só vai permitir o inimigo te tocar até o momento que você não puder mais suportar. Ele fez assim com Jó. Jó foi testado, Jó foi provado até os últimos instantes, mas o Senhor segurou a mão de Jó. O Senhor deu força a Jó, e ele faz isso comigo, com você, porque a aprovação não é para nos distanciar do Senhor, mas a aprovação é para nos aproximar dele. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Então, diante disso, nós temos que ter algumas atitudes, melhor dizendo, algumas estratégias. Eu quero listar aqui para você 3 estratégias, amém? Presta atenção. Vou listar aqui 3 estratégias espirituais, a fim de que todos que estão aqui me escutando, possamos adquirir essa imunidade frente ao inimigo invisível. Porque a nossa luta não é contra a carne, como diz o apóstolo Paulo. Efésios 6, versículo 22, melhor dizendo 12, onde ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os poderes infernais da maldade, potestades e principados, que estão nas hostes espirituais da maldade, tramando como um leão que ruge, tentando nos desestabilizar espiritualmente. Porque ele sabe que quando nós estamos desestabilizados, quando a gente está fragilizado, quando a gente está sem um equilíbrio espiritual, todas as outras áreas elas vivem em xeque, elas estão vulneráveis, elas estão como aquela areia movediça que nós escorregamos, e se alguém não nos socorrer, o que seria de nós? Então perceba aqui que nós temos aqui esse texto, ele vai nos mostrar 3 estratégias espirituais para vencermos o dia mau. E a primeira estratégia, buscar o Senhor que livra, amém? Busque o Senhor que verdadeiramente pode te livrar. Os homens são tendenciosos a buscar o Senhor quando tudo está indo de mal a pior nas suas vidas. E é nesse momento que interesseiramente as pessoas o buscam, por causa de suas necessidades. Não é somente no momento de aflição, de tribulação, de adversidade.
mas Paulo vai dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Por que Paulo declarou isso? Em Filipenses 4:3, porque ele soube o que foi passar, ou que passando por naufrágios, passando por açoites, por perseguições, por prisões, cárceres. Paulo ele passou por momentos de aflições, mas Paulo também soube passar por momentos de bonança, momentos de alegria, momentos de êxtase espiritual na presença do Senhor, tendo visões até do terceiro céu, que o próprio Jesus revelando a ele coisas inefáveis, que o homem nenhum foi revelado, mas o apóstolo foi, por graça e por misericórdia do Senhor. Então, nós não devemos buscar o Senhor meramente por interesses próprios, buscando sermos abençoados, não, mas faça o contrário, busque o Senhor, porque você deve buscar aquele que é um abençoador, não buscar somente porque ele tem algo a lhe oferecer, e ele tem grandes coisas, o que comeu, o que bebeu, o que vestir, ele vai suprir, não se preocupe com isso, amém? Mas, queridos, me escute, a nossa oração nunca deve ser por interesse apenas nas boas dádivas do Pai, pois o maior presente que recebemos é o Senhor, amém? Ele mesmo disse: eu sou o pastor, e nada vocês terão falta. O Senhor é o meu pastor, e nada nos fará falta. Coisa alguma, se temos o Senhor, como o C.S. Lewis dizia, que a nossa alma, o vazio da nossa alma é do tamanho do Senhor, e de fato, quando nós temos o Senhor como pastor, nada, pode vir o que vier, nada vai fazer falta, porque Ele já ajustou nossa alma, nosso espírito plenamente nele. Então nós somos felizes plenamente nele, passando por necessidade, passando por escassez, mas os nossos olhos continuam firmes nele, e firmemente estarão nele. Busquemos o Senhor na bonança, em todo tempo, independentemente das situações. Eu quero lhe convidar a buscar o Senhor. Busque o Senhor para ser íntimo dele, para se ter um relacionamento com ele. Enquanto ele está perto, enquanto você pode achá-lo, repita comigo: eu acredito em uma igreja que busca o Senhor. E em primeiro livro de Samuel 2, verso 2, nós temos lá o cântico de Ana. Através desse cântico nós aprendemos, e ela nos ensinou através desse cântico, buscar aquele que é rocha, aquele que é a rocha na palavra da nossa fé. E ela entoava um louvor enquanto entregava o seu filho Samuel ao Senhor, enquanto consagrava o seu filho Samuel ao Senhor para servir no tabernáculo. Ela cantou: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Davi, não diferente de Ana, queridos, ele compôs esse canto depois que o Senhor ajudou a derrotar os seus inimigos. O Salmo 18, em reconhecimento, a gente vê isso, que o salmista, em reconhecimento a isso, Davi buscou o Senhor. Veja comigo os versículos 1 e 2. Davi falou ao Senhor as palavras deste canto: no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Veja o 2. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Queridos, em outras palavras, ele fez uma belíssima canção. Ele cantou os livramentos das mãos dos seus inimigos, de Saul, declarando: o Senhor é a minha rocha, minha cidadela, meu libertador. Você pode dizer isso? Repita comigo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu libertador. A palavra-chave desse canto é livrar, amém? Ele vai se utilizar no versículo 1, 18, 20, 44, 49, tendo como significados tirar do perigo, agarrar, levar embora, permitir escapar. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que quando buscamos o Senhor, Ele executa o seu plano de livramento em nossa vida. Vou repetir: enquanto você busca o Senhor, Ele vai executar um plano que você não conhece, mas Ele conhece desde o início ao fim, para te
provém dele mesmo. Porque, queridos, que salvo dos ataques do inimigo, busque o Senhor. Você pode me dizer, mas pastor, eu sou um homem de oração. Mas pastor, eu sou uma mulher de oração. Porém, queridos, Satanás, ele está, você pode dizer, eu sou um homem de oração, eu estou aqui regularmente na igreja. Mas pastor, Satanás, ele está andando na minha casa, na vida do meu esposo, que não quer mais saber de mim, o meu filho que está nas drogas, eu fiquei desempregado. Eu acho que o Senhor se esqueceu de me livrar dos males da minha vida. Tem gente pensando assim. Tem gente que já entregou os pontos. Tem gente que já abandonou. Não aguenta mais o pecado. O pecado tem nas mentes, seduz, cai novamente. E a pessoa se entristece, mas no outro dia está pecando. Está passando por situações difíceis, as quais eu mencionei aqui. Mas me escute, por favor. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi passou pelo menos 10 anos, preste atenção. Davi passou pelo menos 10 anos sendo perseguido por Saul e por seu exército. E de acordo com o registro bíblico, Saul tentou matar pelo menos 5 vezes Davi. Davi não considerou Saul seu inimigo, pois ele sabia que Saul foi ungido do Senhor. Vida de intimidade com Deus, queridos, não quer dizer imunidade integral. Vou repetir: vida de intimidade com Deus não quer dizer imunidade na íntegra. Quando eu falo na íntegra, é física, mental, psíquica, especialmente espiritual. Não tem como a gente estar imune totalmente, porque o próprio Jesus, ele vai dizer: no mundo vocês vão passar aflições. O próprio Jesus vai dizer: não os tires do mundo, mas os livres do mal. Então é necessário a gente entender, queridos, que enquanto estivermos aqui neste plano terreno, materialmente falando, nós passaremos por percalços, por altos e baixos muitas das vezes, mas que apesar dos pesares, no Senhor nós podemos cantar como Davi cantou: aquilo que o Senhor é, uma rocha, uma fortaleza, um libertador. Por mais que possamos passar por desertos, por enfermidades, por mais que possamos passar por cavernas, como Davi passou por cavernas, por lugares escorregadios, enquanto buscamos o Senhor, Ele sempre será o refúgio frente aos olhares dos homens que respeitam a nossa queda. Porque quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será abatido, queridos. Muitos são os estratagemas dos homens que maquinam o teu mal muitas vezes, mas o Senhor ama aqueles que fazem a justiça e abomina os que fazem injustiça. O Senhor tem cuidado da tua reputação, o Senhor tem cuidado do teu testemunho, o Senhor tem velado pelo Senhor, o Senhor tem curado, o Senhor tem te restaurado para você estar de pé, porque você é coluna e baluarte da verdade. Então não aceite coisas que vêm do inimigo tentando te fragilizar, mas combata as tentações com a palavra do Senhor, buscando o Senhor dia após dia, noite após noite. Mas uma segunda estratégia espiritual para a minha vida e para a sua vida: voltar-se para o Senhor. É necessário buscar, é necessário se voltar para o Senhor. Outra ação da responsabilidade humana: além de buscar, é necessário voltar-se para o Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, verso 5, Jesus, ele vai para o pastor de Éfeso, o anjo da igreja, o pastor, e ele vai direcionar uma palavra àquela igreja, e ele vai dizer: eu tenho contra ti, Éfeso, eu tenho contra ti, igreja de Éfeso, lembra-te, você deixou o primeiro amor, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar, ou venha praticar novamente as boas obras que praticava no princípio. Veja comigo o texto, o versículo 3, voltemos para o texto agora, que nos diz: o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me
nos salvas da violência. Queridos, o ato de nós nos voltarmos para Deus, o ato de nós buscarmos a Ele, o ato de nós nos voltarmos para o Senhor, de fato, verdade, reconhecer, é um reconhecimento. Quando a gente reconhece Ele como nosso rochedo, ou seja, a declaração, Deus é o meu rochedo, pode ser traduzida por Deus, meu Deus, pode ser traduzida por meu Deus, semelhante, ou é semelhante a uma rocha. A imagem do Senhor, a rocha, já aparece, já vem aparecendo em alguns lugares da Antiga Aliança. Em Gênesis 49, versículo 24, é usado com frequência também no Cântico de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 32, o versículo 4. Quando a gente vê, querido, ele é comparado ao Deus de Israel como uma rocha, porque de fato lembra a força, a estabilidade, a robustez, algo que nós podemos fixar os nossos pés, algo que nós podemos confiar, porque Ele é imutável. Ele é imutável, não tem sombra de variação alguma. Ele é majestoso, Ele é o Altíssimo. Por isso, a importância de se voltar para o Senhor, pois Ele jamais nos frustrará. Ele não vai jamais nos decepcionar, porque Hebreus 13, verso 5, ele vai dizer, o escritor aos Hebreus: jamais eu te desampararei, jamais eu te abandonarei. É este Deus, o Deus de Israel, o Deus que evidenciou aqui nesse registro bíblico que Ele é uma rocha, é a rocha inabalável da fé. Irmãos, por mais que os inimigos de Davi tentassem destruí-lo, e ele estava sendo protegido, e ele estava sempre sendo conduzido pelo Senhor, porque o salmista ele se voltou para ele. E Davi, ele pôde declarar que o Senhor, Ele era sol e escudo, Ele era a sua rocha, Ele estava ao redor dele, Ele era o libertador dele em todo o perigo. Eu quero te incentivar, diante da luta que você está vivendo, da peleja que é grande, diante da tomada de decisões, vem o medo, vem muitas vezes os temores. Isso é natural, porque o medo é um instinto natural que mostra, que sinaliza para nós a questão da sobrevivência. Mas observe que Davi ele temeu os seus inimigos, Davi temeu a morte, mas não tema a situação que você está vivenciando, porque o Senhor, Ele está ao teu entorno. E o Salmo 34, ele vai dizer que Ele acampa os anjos, os seus anjos ao entorno daqueles que o amam, daqueles que o buscam. Então, queridos, esse é o próximo ponto. É necessário buscar o Senhor, voltar-se para o Senhor, uma segunda estratégia espiritual, mas é necessário também invocar o Senhor na tribulação. Quem é o Senhor? Nós adoramos o Senhor, o único Deus, mas que se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este é o único Deus. Você tem invocado, você tem mencionado esse Senhor poderoso em batalhas, em suas orações. Então descansa, amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas aí, pastor, meu coração é enganoso. Mas Ele vai direcionar o seu coração para aquilo que coaduna com a sua santidade, nunca com aquilo que traz contrariedade à sua reta justiça. Então entenda, tudo que Deus direcionar você fazer, o Senhor já está naquele negócio, o Senhor já está no comando, já está liderando aquela situação. O Senhor já está te dando a força necessária para você correr mais uma milha. A vida cristã é comparada com uma grande maratona. Às vezes a gente não consegue correr 2 km, mas aí você corre 200 metros. E aí, com um treino, mais um treino, você vai conseguir correr mais uns metros. E aí,
com a leitura bíblica, com a oração, com o jejum, com a vida regular nos cultos, você já consegue correr 1 km, 2 km. Quando você está conectado com o seu irmão, você consegue ter, você consegue se exercitar. Como o exercício físico faz bem para o nosso corpo físico, o exercício espiritual também faz bem para a nossa alma. Não se esqueça, não priorize somente o físico, mas priorize também o espiritual. Porque, queridos, a vida cristã, ela é tomada por esforço, de lados que envolvem o Senhor no dia da tribulação, porque sabemos que Ele é o nosso auxílio. Enquanto Davi estava no deserto, certamente diante das tempestades, como o Salmo 29 nos afirma que ele estava diante dessas tempestades, que transformavam os leitos secos de riachos em torrentes intensas, como diz o Salmo 126, verso 4. Qualquer que fosse a estação do ano, Davi, ele estava aos pés do Senhor, invocando o seu nome. No Salmo 20, no versículo 7, Davi cantou: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos e invocaremos no nome do Senhor, o nosso Deus. Quando nós observamos Davi dizendo: invoca o Senhor, veja aí no versículo 4: invoca o Senhor, digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Verso 7: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. No seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Porque Isaías 64, verso 4 nos diz: ele trabalha para aqueles que nele esperam. Queridos, em outras palavras, o que fazer quando se está morrendo afogado pela ansiedade? A gente vive numa sociedade que está estrangulada pela ansiedade. E aí Jesus, ele vai dizer: não, Tiago vai nos dar o passo a passo para não nos livrarmos da ansiedade, que é pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, invocar o Senhor. Porque quando a gente invoca o Senhor, Ele salva a nossa mente e o nosso coração da ansiedade. Amém? Quando você reconhece Jesus na sua vida, quando você conhece a sua fragilidade, a soberania do Senhor, a força que opera em sua fraqueza, a força do Senhor que opera em sua fraqueza, o Senhor vai lhe dar graça diante de algo que é estrangulante, a ansiedade. Deus vai te dar graça diante da angústia dos teus problemas. Davi nos ensina a clamar ao Senhor e a confiar, e Ele dará a ajuda necessária. Ele enviará, Deus enviará a ajuda necessária. Davi era um homem de oração que dependia do Senhor para ter sabedoria, força e livramento, que o Senhor jamais falhou com ele. E o texto de primeiro livro de Samuel 3,14 nos diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executara toda a minha verdade. Irmãos, Davi, ele fez tudo que Deus queria, mesmo sendo imperfeito, e ele apontou para a obediência perfeita e o desejo de seguir a vontade divina perfeita, e nós só conseguimos observar isso plenamente no descendente de Davi. Quem eu estou falando? Jesus de Nazaré, o descendente de Davi. Então ele cumpriu perfeitamente a obediência ao Senhor. Ele cumpriu os profetas e a lei. Cumpriu cabalmente os profetas e a lei. Mateus 5, versículo 17. Preste atenção, porque Deus, ele esperou tantos anos. Você pode perguntar aí: mas pastor, por que Deus esperou tantos anos antes de livrar Davi e de colocá-lo no trono? Me escute, por favor. Deus não faz líderes do dia para a noite. Eu vou repetir: Deus, ele não faz líderes. Deus, ele não faz líderes do dia para a noite. Líderes de ministério de uma igreja local, eles não são levantados já prontos. Primeiro Deus escolhe, depois ele prepara, por último o Senhor capacita para a missão. E eu sou prova disso, queridos.
eu tenho visto o que o Senhor tem feito na minha vida ao longo desses anos de vocação pastoral, desde 2016, no preparo, no seminário. Eu passei por etapas para chegar onde eu estou, pelas etapas para ser qualificado em 2022 como pastor ordenado. Queridos, dentre outras coisas, o Senhor estava constituindo para si um líder chamado Davi. Algo que poderia ser feito somente por meio de provações, de sofrimento e de batalha. Queridos, quem foi chamado para liderar, carregará consigo as marcas do chamado. E graças a Deus pelo privilégio de podermos cantar como o salmista cantou. No Salmo 84, versículo 10: melhor um dia nos teus atos do que mil em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa de meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Para concluir, nós meditamos no seguinte tema essa noite: adquirindo imunidade frente ao inimigo. Eu listei três estratégias espirituais para mim e para a sua vida. Primeira, buscar o Senhor. A segunda, voltar-se para o Senhor. E a terceira e última, não menos importante, invocar o Senhor na tribulação. Nós, diante dessas verdades espirituais, temos que ter pelo menos uma atitude. Pense comigo: é melhor o pouco com o Senhor do que o muito sem o Senhor. Vou repetir: é melhor o pouco com o Senhor do que o muito sem o Senhor. Jesus disse: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. No final das contas, que vai valer a pena buscar, voltar-se e invocar aquele